Olá pessoal, vamos lá, mais uma aula, continuando nossas aulas, biologia, vamos estudar a bioquímica, né, química da vida, começando por água, né, H2O. Bom, a água pode-se dizer que é a substância mais importante do planeta, né, sem a água não há vida, né. A água, ela é essencial para a vida, né? Não existe vida sem reação química. E as reações químicas são feitas dentro da água, né? Então é difícil você imaginar uma vida no planeta Terra sem água, né? Bom, a fórmula da água é H2O. 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Lembrando que o oxigênio é uma substância negativa, ou seja, no caso aqui da ligação com o hidrogênio, ela tem uma valência mais forte, né? Ela atrai mais os elétrons para si do que o hidrogênio. Quer dizer, o oxigênio é mais forte, é mais eletronegativo, ou seja, tem mais força de atrair elétrons do que o hidrogênio. Então, os elétrons dos dois hidrogênios e do próprio oxigênio vai ficar concentrado aqui. Por isso que é negativo. Elétron é negativo, os elétrons vão ficar aqui e aqui vai ficar tendendo a positivo, porque os elétrons vão ficar todos concentrados nessa região, dando o que é chamado de polaridade, né? Que a gente chama de polaridade. Então, a água, ela é polar. Por que ela é polar? Por causa desse fenômeno aqui, né? Do oxigênio atrair os elétrons para si. Aqui fica com carga positiva e aqui negativo. Então, daí chamar a água de polaridade. Isso é importante, entender a polaridade da água, para você entender por que ela é tão importante nas reações químicas, né? Ela dissolve as outras substâncias, né? Uma substância, por exemplo, que não tem polaridade, não se dissolve na água. Por exemplo, o óleo, né? Se você pegar um copo d'água e despejar ali um pouco, uma colher de óleo de soja, esse óleo de fritura, de comida, você vai ver que ele não se dissolve, né? É porque o óleo não tem essa polaridade. Então, os iguais se atraem, né? Ou seja, polar com polar, apolar com apolar. Então, só vai se dissolver na água aquilo que é também polar, que tem carga positiva e negativa. Toda substância polar tem um lado positivo e do outro lado é negativo, né? Ou melhor, um lado é negativo, o outro lado é positivo. A água é assim, uma substância só vai se dissolver na água se ela for também polar. O óleo não tem polar, né? O óleo é apolar. Então, só vai se dissolver no óleo substância o quê? Apolar também, né? Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, outro óleo, né? Óleo de oliva, o óleo diesel, né? Eu posso misturar ele no óleo de soja, né? O óleo diesel, que é um combustível de caminhão, eu posso usar ele porque ele também é apolar, eles vão se misturar, né, gente? Tá bom assim? Então vamos lá. Então a água é um solvente, né? Ela é polar e tem pontes de hidrogênio, né? A água, ela tem a capacidade de formar pontes de hidrogênio. O que é ponte de hidrogênio? Ponte de hidrogênio é quando, por exemplo, a água, ela tem essa característica dela, né? Todas as características dela de ser solvente, a forma como ela entra em evaporação, a forma como ela ferve, tudo tem a ver com essa polaridade aqui, né? Então, a água, se eu for olhar ela nesse ponto de vista químico aqui, eu vou ver que aqui, ó, lá na água, o que acontece aqui?
eu vou ter outra molécula de água nessa forma aqui, ó. Tá vendo? Essa é outra molequinha de água. E aqui outra. Isso lá num copo d'água, por exemplo. Toda água tem esse comportamento. Então, uma molécula de água aqui e outra aqui. Veja que a parte positiva da outra molécula, ou seja, dos hidrogênios, vai ficar voltada para esse lado negativo. Por isso que se dissolve, né? Porque, então, polar o positivo com o negativo, né? Aqui provavelmente vai ter uma parte negativa aqui, né? E assim vai formando aquela corrente, formando as características da água, né? Bom, então, uma molécula de água, a outra molécula de água ela se aproxima por causa das cargas aqui diferentes. Vai formar não uma ligação química, mas uma ligação que a gente chama ligação de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, né? Que é uma ligação mais fraca do que essa ligação aqui, mas ela é bem fortinha, né? Tanto que, por exemplo, o álcool, né? Se você passar ele na pele, ele já evapora na hora, né? Por quê? Porque o álcool não tem essas pontes de hidrogênio aqui segurando as moléculas de álcool, né? A água, quando você passa ela na pele, por exemplo, ela leva mais tempo para evaporar por causa dessas pontes de hidrogênio aqui, né? A temperatura de ebulição também do álcool é bem, ou seja, o álcool entra, ele ferve numa temperatura muito menor do que da água, né? A água entra em evaporação a 100 graus Celsius, né? Por causa da ponte de hidrogênio. Isso é importante para a gente ir entendendo o comportamento da água e como que os corpos, né? O ser humano, por exemplo, os animais, as plantas, as bactérias, tudo, tem água na sua composição, né? É importante, por isso que é a química da vida, né? A água, ela é essencial para a vida, né? Bom, então tá lá. Característica, primeira característica, solvente. É polar, tem pontes de hidrogênio, né? Transporte, então. Já ligando o assunto, né? A água, por exemplo, dentro do nosso corpo, o sangue, né? A maior parte do sangue é a água, né? Ali está dissolvido proteínas, células, etc. Mas a maior parte do sangue é água, né? E você imagina o que, então? Se a maior parte do nosso sangue tem água, tem uma polaridade esse sangue, né? Então, ele tem uma polaridade, né? Ou seja, se eu jogar gordura aqui, o óleo vai se dissolver? Não, não vai se dissolver. Por quê? Porque o óleo, como eu falei, ele é apolar. E o apolar não se mistura em polar. O sangue é polar por causa da água, né? E a gordura não se mistura lá, né? Mas aí você fala, professor, a célula, a camada mais externa da célula, a membrana da célula, os livros falam que ela é lipoproteica, ou seja, ela tem gordura. Como que uma célula está dentro do sangue, por exemplo? As hemácias, né, que são células que pegam oxigênio do pulmão, elas estão dentro do sangue, né? Daqui ela distribui o oxigênio para todo o corpo. Então, como é que acontece isso daqui? É a mesma coisa de você pega um copo d'água e pega uma gotinha de óleo e joga lá. Você vê que essa gotinha de óleo, então, vai ficar que nem uma célula, mas ela fica isolada da água, né? Você veja que ela está isolada. Agora, tem outras substâncias, tem outras gorduras, por exemplo, que são apolares, que conseguem ficar dentro do sangue sem ter esse comportamento aqui, né, de gotícula de óleo dentro da água, né? Por exemplo, esse óleo aqui, por exemplo, ele tem de se associar a outra substância, por exemplo, uma proteína, que aí ele pode ficar dentro do sangue sem ter esse comportamento aqui de gotícula, né? Então o ser vivo ele tem vários artifícios, né, para sobrevivência, né? Mas a gente tem de ter noção do seguinte. Então, voltando ao raciocínio, né? A maior parte do nosso corpo é composto de água, né? A criança, quando nasce, ela tem mais água.
A pessoa, conforme vai ficando mais velha, ela tem menos água no corpo, né? Mas essa água, ela é polar. Por exemplo, quais substâncias estão dissolvidas aqui? Proteínas, né, que são polares, proteínas polares, tem proteínas apolares também. Mas tem proteínas polares, tem ferro, né, que está dissolvido aqui, que é o que carrega o oxigênio aqui dentro da hemácia. Tem sal, né, que é o NaCl, o sal está dissolvido aqui, né, dentro do sangue, né? O sal, ele é polar, né? Então a gente vai vendo então as características da água. Com isso ela consegue, né, transportar, por exemplo, oxigênio para os tecidos, né? O sangue, então, que tem muita água, ele vai transportar oxigênio para os tecidos, nutrientes, todas essas substâncias aqui. Então veja como que a água, ela auxilia na vida, né? A água também participa das reações, né? Como eu já falei, né? As reações de um ser vivo é chamado de metabolismo. Metabolismo, então, é o conjunto de reações químicas e físicas de um organismo vivo. Então, sem a água não há esse metabolismo, né? Principalmente animais e plantas. Então, a água participa das reações do metabolismo, né? Sem a água não há vida, né? Então, veja a importância da água aqui no sangue, no músculo, né? Para você fazer uma corrida aí na academia, você precisa do músculo, e esse músculo está cheio d'água, porque para você fazer força, você tem de gastar energia, e é uma reação química, né? E precisa estar na presença da água, né? Por exemplo, o músculo. Controle da temperatura. A água também tem essa função, né? Por isso que o ser vivo tem muita água. A água se adaptou muito bem à vida, né? Serve muito bem ao ser vivo no planeta Terra. Então, o controle de temperatura, né? Como que é esse controle de temperatura? A água, gente, ela tem o que a gente chama de calor específico, né? Esse é um termo da química, da física e da química, da físico-química, e ela vai dizer o seguinte, né? A água, ela é uma substância que ela demora. O que é um alto calor específico? Significa que é uma substância que demora a esquentar e também demora a esfriar. Se você pegar uma barra de ferro, por exemplo, colocar ela no fogo, ela esquenta e em 5 minutos ela está em brasa. E daí a pouco você tirou ela do fogo, daí a pouco ela esfria também. Agora, aquece um copo d'água, por exemplo, deixa ele ferver, né? Ele vai levar mais tempo para ferver e mais tempo para esfriar. Isso é ótimo para ser vivo, porque, por exemplo, uma ave, por exemplo, que está chocando um ovo, né? Ela tem de esquentar aquele ovo para ele nascer, né? Chamar chocar, tem de chocar o ovo. Tem de ficar ali esquentando, isso manter uma temperatura para o embrião poder se desenvolver. Mas ela não pode, o passarinho não pode ficar ali o tempo inteiro, ele tem de sair para se alimentar. Quando ele sai, né, o ovo não esfria, né, rapidamente, por causa o ovo, dentro do ovo tem muita água, então esse ovo leva mais tempo para esfriar, né? Quando a ave volta, ela sabe o tempo que ela, né, ela não pode ela não pode ficar muito tempo fora. Ela tem essa noção, essa intuição de que ela tem de voltar para o ninho. Então, quando ela volta, o ovo ainda não está frio. Aí ela volta a reaquecer para aquela temperatura ideal e vai mantendo o desenvolvimento do embrião. Então, outra questão também, ajuda a manter a nossa temperatura corporal, a água, né? Por exemplo, quando você soa, você transpira, né? Aquele suor, quando ele evapora da sua pele, ele leva energia, ele ajuda, né? Então a água, ela precisa de muita energia para esquentar. Então, e para ela virar vapor, ela precisa de muita energia. Então, aquele suor que está na sua pele, quando você faz exercício lá na academia e tal, né? Aquela água lá que está na sua pele, ela ajuda a esfriar o corpo, né? Porque você fez muito exercício, o corpo está quente. O corpo precisa manter uma temperatura ideal, porque senão, se ficar muito quente, por exemplo, numa questão de febre, né, uma febre alta, por exemplo, atrapalha todo o metabolismo, toda a reação química do seu corpo fica
prejudicada. Você pode até morrer, né? Uma febre muito alta mata. Por quê? Porque não tem mais reação química no corpo, né? E a pessoa morre de febre alta, né? Então, gente, uma temperatura muito baixa também é altamente prejudicial, lógico. Mas então, para manter essa temperatura aqui, a água é a substância ideal, né? Porque ela demora para esfriar e demora para esquentar. Então ela está sempre mantendo. Então você na academia faz muito exercício, transpira, fica aquele suor na pele. Então, né? Porque aquela água ali é uma camadinha fininha na sua pele e ela vai evaporar. E para evaporar, ela precisa de muita energia, né? A água para esquentar, ela precisa de muita energia. Então ela vai tirar a energia da sua pele, do seu corpo e vai levar junto com a evaporação. Isso aí é um mecanismo que o ser vivo tem, por exemplo, os mamíferos têm, né? Que é considerado sangue quente, eles têm essa característica para a sobrevivência, né? Isso aí é importantíssimo. Por exemplo, se eu pegar uma lagartixa, por exemplo, ela não consegue, ela não soa, né? Ela não transpira, a lagartixa. Então, ela só pode sair para caçar, por exemplo, né, quando está em dias de sol quente. Dias de sol quente, ela consegue se movimentar mais, né? O largato, o jacaré, né? Esses répteis, né? Então, eles têm essa dificuldade, eles não transpiram, né? Então, o ser humano, ele por causa disso, né, de poder transpirar e manter mais a temperatura corporal, o ser humano ele se evolui, tem uma adaptação de maior sucesso que uma lagartixa, por exemplo, né? A lagartixa, dias frios, ela é lenta, né? Ela precisa de um aquecimento exterior para poder se movimentar. O ser humano não, como ele mantém ali aquela temperatura no nível de 37 graus, por exemplo, que é a temperatura 37,5, a temperatura normal de um corpo humano, né? Por causa da água, né? A água, então, ajudou o ser humano a controlar o meio ambiente, né? Eu posso ir mais para lugares frios, por exemplo, e que o meu corpo não vai esfriar tanto, né? Por causa dessas adaptações que eu tenho, né? Não é só a água, lógico, né? Tem toda uma questão. Quando está frio, os nossos pelos, eles têm um músculozinho que ajuda a aquecer também e tal. Isso é um assunto complexo, né? Mas então, a água ajuda todo esse processo aí, ajuda na adaptação, né? Dos mamíferos, né? Os mamíferos são animais de muito sucesso porque eles conseguem, então, controlar a temperatura. Eles vivem em vários ambientes, né? De frio, calor, né? O urso polar, tem o ser humano que vive no deserto, ele se adapta à árvore, a frio, quente, por causa muito de poder manter a temperatura corporal, né? Eles chamam-se animal homeotérmicos, né? Eles mantêm a temperatura no nível X, né? Não varia com o meio externo, né? Mas a lagartixa, por exemplo, é pecilotérmico, ou seja, ela não consegue manter a temperatura do corpo dela em todo lugar, né? Então ela tem que tomar certos cuidados, tá certo, gente? Então vamos lá, tá ótimo esse assunto. Espero que tenha ajudado vocês. Vamos lá. Tudo de bom para vocês, fiquem em paz.